Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais um debate internacional que vem à sua casa, aliás, que vai ao ar todos os sábados, a mesma hora, depois do Telenotícia, e hoje estamos aqui para mais um dia que vamos juntos olhar aquilo que acontece fora de portas e acaba afetando direto ou indiretamente a nossa vida. E como sempre, contamos com convidados de luxo para juntos analisarmos tudo o que mexe com a geopolítica internacional. E desde já começo já a saudar o José, que há muito tempo não via. Boa tarde, José, como está? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, meu colega de painel. Obrigado por cá me terem. Espero fazer uma boa contribuição. Muito obrigado. Saudações ao professor também. Ora, esta. Como está, professor? Boa tarde, colega. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui para podermos partilharmos aquilo que é a geopolítica internacional e, se calhar, até chamar a atenção da necessidade de nós buscarmos aquilo que é a experiência ou aquilo que está a acontecer nos outros pontos por aquilo que pode ser no nosso país também. É um momento de aprendizagem, é um momento de nós podermos tirar proveito daquilo que está a acontecer lá fora e o que nós cá podemos usar dela ou não, de forma a garantir a harmonia na nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudações feitas. Espero que estendam aí a casa também e está convidado durante os próximos minutos olharmos aquilo que acontece, o que marcou a última semana na conjuntura internacional. E falando em mexidas, tivemos agora mais uma ameaça por parte da Rússia, e desta vez uma ameaça direta feita à NATO. Sim, a Rússia diz que se a NATO for interferir naquilo que chamam de missão especial na Ucrânia, a Rússia vai responder à altura, vai mesmo causar uma catástrofe global. Estes são os dizeres que são apresentados hoje. Uma ameaça direta ao Ocidente, este é o discurso vindo de Kremlin. E como é que isto acaba nos afetando? Que impacto esta informação vai ter na nossa vida, em particular neste conflito que está a decorrer na Ucrânia? Professor, é contigo que eu começo. Esta ameaça direta por parte da Rússia, o que ela significa? Muito obrigado. O que está a acontecer aqui é que Putin, de alguma forma, ele sentiu-se encurralado em face dos últimos ataques, das últimas incursões que a Ucrânia vinha fazendo nas zonas em que Putin anexou e, sobretudo, a situação da Ucrânia ter, portanto, feito explodir um caminhão no na ponte que liga a Crimeia e a Rússia. Aquela ponte constitui um grande símbolo de Putin. Só para contextualizar, a Rússia anexou Crimeia em 2014 e começou a construir várias infraestruturas na Crimeia como forma de mostrar o povo, a população de Crimeia, a presença russa, como forma de também dizer àquela população de que vale a pena estar ao lado da Rússia. Construiu lá diversas infraestruturas modernas e, com o culminar disso, construiu aquela ponte. E Putin advertiu, quando invadiu a Ucrânia, de que a Ucrânia não se ousasse de poder destruir aquela ponte. Se isso pudesse acontecer, haveria de consequências graves. Mas a Ucrânia não percebeu isso e foi o que ele fez. E estamos a ver quais são as consequências que estão a ocorrer. Várias infraestruturas energéticas estão sendo destruídas na Ucrânia e praticamente várias cidades estão no apagão, dentre vários outros elementos. E por que o Ocidente percebeu aquilo e tem a intenção de poder salvar a Ucrânia, ela começou a mostrar sinais de querer intervir na guerra. Eis então a ameaça de Putin. E temos que perceber que tal ameaça não pode ser vã. Aquilo que Putin, em algum momento, ele diz, e aliás, realmente ele executa.
Muito obrigado. Para ir por aqui. Muito obrigado. Eu continuo com você agora, José, no mesmo assunto. Já tivemos vários discursos. Recorda antes da anexação dos territórios, num dos discursos apresentados por Putin, ele dizia: olha, qualquer ação contra nós será respondida com um forte bombardeio, uma coisa assim, se as palavras não me fogem. E ele fez um acréscimo: não estou a blefar. E agora tem esta ameaça direta à NATO. Portanto, era importante aqui notar que há uma mudança naquilo que é o paradigma da guerra. Com o anúncio da mobilização, porque os russos primeiro entraram, temos de entender que os russos primeiro entraram na guerra com 120 mil homens contra um exército de 450 mil homens. A esperança da Rússia era de uma campanha rápida, e nesta campanha rápida não que o desejo fosse de uma vitória total sobre a Ucrânia, mas o desejo era voltar-se às negociações dos acordos de Minsk ou voltar-se à implementação e mostrar ao Ocidente e à Ucrânia quão séria a Rússia estava acerca da implementação destes acordos. Mas a Rússia encontrou um Ocidente determinado que sabotou os acordos de paz que estavam para ser assinados em abril para que levasse isso a uma resolução militar e não uma resolução no campo das negociações. E por conta disto, quando houve o escalonamento para a contraofensiva da Ucrânia com algum sucesso nas regiões de Kharkiv e outras regiões, a Rússia anunciou, portanto, a mobilização e anunciou uma mudança de estratégia de guerra, de operação especial militar para uma operação contra terrorismo. Ou seja, uma operação similar à operação que os Estados Unidos fez na tempestade no deserto número 2, ou a segunda invasão no Iraque. Nesta questão, quando passa-se para a guerra propriamente, a Rússia já passa a usar uma estratégia que não usava antes, que é o corte de infraestruturas de comunicação, o corte de infraestruturas de energia, o corte de tudo aquilo que é necessário para um Estado ou uma nação funcionar, uma nação moderna, funcionar de forma normal. Então, com isto, põe-se em perigo também a presença da NATO, que está ali do lado, que vê a Ucrânia nesta forma a sua infraestrutura a ser degradada e a Rússia prometer cada vez uma intervenção mais forte. Prepara-se por uma contra-ofensiva, mesmo a nível do inverno, e a Rússia, punindo a Ucrânia, quer usar o general inverno como uma forma de punir. Nesta cena tivemos os pronunciamentos do Sr. Stoltenberg, o secretário da NATO, a dizer que a NATO não poderia perder, que a Ucrânia não poderia perder esta guerra, não importa o que a Rússia tirasse para o campo da batalha, pois uma derrota da Ucrânia era equivalente a uma derrota da NATO. Falou categoricamente assim. Então, tendo assim categoricamente falando, é como se fosse uma declaração, nós estamos dispostos a tudo. E com esta declaração, o Sr. Stoltenberg até inventou a possibilidade da entrada no conflito militar através do fornecimento de armas de longo alcance, que, neste caso, os ucranianos não teriam tempo para serem treinados, e também do fornecimento de aviões caça-militares bombardeiros. Neste caso, que os ucranianos não teriam tempo de serem treinados, a ponto dos aviões virem salvá-los a tempo, e quem teria de entrar teriam de ser os soldados da NATO para trabalhar esse trabalho. Então, assim sendo, a Putin, sabendo que isto punha em perigo aquilo que são as suas tropas no terreno, acabou fazendo esta declaração à NATO para deixar bem claro de que qualquer intervenção da NATO haveria de ser respondida como uma intervenção da Rússia de forma catastrófica para o globo. Antes de terminar, gostaria de explicar muito bem aos nossos telespectadores o que quer dizer com esta forma catastrófica para o globo e porque que esta doutrina militar russa agora leva a isto. Uma coisa que a doutrina militar russa não levava no passado, leva a isto, mas nós sabemos que o Ocidente combinado, ou seja, os 30 países da NATO e todos aqueles países que estão na NATO, que não estão na NATO, mas que estão a fazer o esforço de guerra com o complexo militar dos Estados Unidos da América, têm uma capacidade de produção de guerra convencional muito maior que aquela que é da Rússia. Então, em termos de um conflito militar, a Rússia via-se aqui a perder, a não ser que tivesse os seus aliados diretos como a Índia e a China a intervirem nessa guerra. Mas é um cenário que não se antevê nem se pode prever. Então, por conta disto, seria uma ameaça existencial à Rússia,
pois os vencedores haviam de querer, num conflito convencional, enfraquecer a Rússia e dividi-la. Então, por conta disso, o último resort, o último recurso, neste caso, seria o uso das armas nucleares. É isso que significa, em termos traduzidos, aquilo que é a catástrofe a nível global. Muito obrigado. Muito bem. Esta ameaça direta à Rússia, direcionada desta vez com as palavras certas a NATO, ao Ocidente, já eram feitas indiretamente, mas agora são feitas de forma direta, mas faz agora surgir um tema não muito apresentado, mas também existente, que é a nova ordem mundial. Sim, esta é a palavra que muitos não gostam muito de usar, mas o que a Rússia está a nos apresentar não seria essa nova ordem mundial. Afinal de contas, está a mandar abaixo ou está a colocar contra a parede o Ocidente e todos os seus aliados e os seus ameaçados também, porque há que reconhecer que algumas nações aliam-se ao Ocidente não por vontade, mas por necessidade e também por questões de segurança. Professor, seria esta nova ordem mundial a aparecer agora, esse agir da Rússia, esta ameaça direta, tendo em conta que os seus parceiros, pelo menos os declarados, estão prontos para ajudar a Rússia? Não, olha, é assim, eu acredito que em algum momento Putin ele está a trabalhar no sentido de garantir a emergência dessa nova ordem mundial. A ordem unipolar que estava a indicar nesse momento está em perigo, está em crise de poder ser dissolvida. E eu acredito que é importante que aconteça de fato uma nova ordem mundial, porque a dependência do mundo inteiro ao Ocidente está a criar um mundo que não traz aquela liberdade de escolha, aquela liberdade de poder fazer o que pretende ser. Todos devem seguir ao reboque do Ocidente. E o Ocidente não está a trazer algo, sobretudo para os países da periferia, algo novo, com vista a poder garantir com que os países da periferia saiam, portanto, para o povo. Daí que há necessidade aqui de o Ocidente perceber que, muito brevemente, nós vamos ter essa nova ordem mundial, se é que já ela não existe. Porque, para mim, eu entendo que a guerra que o Ocidente está a desenvolver contra a Rússia é um trampolim para poder atacar a China. É uma forma de poder enfraquecer a China, que está de passos largos para poder superar os Estados Unidos da América. Então, eles encontraram essa guerra por procuração com a Ucrânia, com vista a atingir a China. Então, é importante, de fato, que... Mas a solução deste problema, de onde vai sair? Por aquilo que estamos a ver, não são os políticos que vão resolver esse problema. Vai ser a população ou da Rússia ou do Ocidente. Essa população é que vai ditar o fim desse conflito. A população vai ficar cansada com relação à carestia do nível de vida e vai começar a rebelar-se contra os políticos, e vamos ver onde que vai começar efetivamente essa situação, qual vai ser a população que vai cansar muito rapidamente e tirar o seu regime para poder garantir o regresso à normalidade. Obrigado. Muito obrigado. Este tema, eu acho que é muito complexo, mas vamos continuar a cascar. E tem um ponto que o professor esteve a apresentar aqui, que é a questão do povo, sociedade, tomar posição. E é neste que eu vou para ti, José. Há informações que a mídia não divulga sobre esta guerra, principalmente na Europa, que é a questão de muita população, muito povo europeu estar contra este agir dos seus líderes, estão contra esta guerra. E aparece agora este discurso que já tinha sido apresentado há tempos atrás por Putin. Se não estou a ver, foi mês passado mesmo, que falava de nova ordem mundial. Quero-lhe apresentar esses dois pontos. A questão da mídia não falar das greves contra a guerra e contra o posicionamento dos seus dirigentes,
em particular membros da NATO, e também a questão da nova ordem mundial? Pronto, eu vou começar pelo primeiro ponto. O segundo ponto, que eu construindo aqui naquilo que muito bem teceu aqui o professor, a questão da nova ordem mundial é uma questão, é um facto estabelecido, não é uma coisa para dizer, para nós duvidarmos. A questão não é se, a questão é mesmo o quando vai se apresentar esta ordem mundial. Acredito que já está-se a desenrolar um pouco mais rápido do que a China gostaria, porque a China não se encontrava militarmente preparada e esta guerra da Ucrânia veio a precipitar isto. Como bem disse o professor, o objetivo é enfraquecer um dos braços da China, que é, neste caso, a Rússia, um dos aliados naturais, para criar isto. E também nós podemos observar que a Europa, no passado, bem recente, tivemos, alguns meses atrás, líderes como Olaf Scholz, da Alemanha, e o Macron, da França, a dizerem que a próxima ordem mundial que se vai ter a ver com o fim desta guerra é uma ordem multipolar. Eu gostei de não terem dito bipolar, porque bipolar seria um retorno naquilo que tivemos com o Bloco Soviético e com o Bloco Ocidental. Vemos agora países como a Argentina, grandes atores mundiais. Nós sabemos que os BRICS representam 40% daquilo que é a população mundial e representam 40% daquilo que é a questão das trocas comerciais internacionais e de produto interno bruto. Eles produzem muito, mas que não estão lá representados, portanto, no G7, mas são países com muita riqueza, como, por exemplo, China tem um PIB, não sei, que pode combinar o PIB de toda a Europa Ocidental, e multiplicar 2 vezes, mas não está lá representado nos países do grupo dos G7. Vemos a Arábia Saudita cada vez mais a mexer-se para uma ordem mundial, para uma ordem mundial muito próxima dos BRICS, até o seu posicionamento agora quando recusa o pedido dos Estados Unidos para aumentar a produção de petróleo, para baixar o preço nos mercados internacionais. Os Estados Unidos já vieram há pouco tempo a acusar a Arábia Saudita de estar a tomar o posicionamento da Rússia, e uma série de nações que, de certa forma, como bem disse o Jackson, quando estava aqui a apresentar o tema, se sentiam coagidas a estarem do lado do bloco ocidental, mas que nunca viram do bloco ocidental, como bem disse o professor aqui, uma certa justiça e uma certa equidade. Você é chamado para estar no bloco, mas quando há caso de julgamento, há 2 pesos e 2 medidas, nunca é um peso constante. Então, o mundo já ansiava por esta alternativa. O mundo em que tens alternativa é mesmo a diferença que os moçambicanos sentiram cá, para dar um pequeno exemplo, quando havia uma operadora de móvel e quando depois começaram a haver várias operadoras de telefonia móvel, em que os moçambicanos já tinham preço e as ofertas tinham de se tornar melhores, e os países os preços tinham de ser melhores. Agora, quanto à questão da guerra da mídia, eu vou dizer que esta é a primeira vez que nós temos no mundo, talvez por causa de ser a primeira guerra que se dá num teatro operacional global, dominado pelas mídias sociais, as redes sociais, os Facebooks e por aí dentro, em que nós estamos a ver esta guerra a ser coberta e transformar-se numa guerra de narrativas. Ou seja, no passado, quando nós tínhamos a guerra do Vietnã, nós tínhamos os movimentos pacifistas em todos os países, até bem quando os Estados Unidos iniciaram a guerra do Iraque, bem dentro dos Estados Unidos da América, nós tínhamos alguns movimentos pacifistas e na Europa a protestarem contra a guerra e a terem tempo de televisão. No entanto, agora com o advento das mídias sociais, os países entenderam, mesmo depois daquilo que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, que a Rússia é acusada de ter intervido lá através das redes sociais, entenderam muito bem o poder das redes sociais e o poder de domínio das narrativas. Então, investiu-se muito, por parte do Ocidente, em criar narrativas. Que fossem pró-guerra, que fossem pró aquilo que os Estados Unidos e o Ocidente está a fazer. E estas narrativas, e depois investiu-se. Eu ouvi casos de muitos jornalistas que eram anti-guerra, que foram canceladas as suas plataformas no YouTube, no Facebook. Quer dizer, as empresas de tecnologia, a reboque daquilo que é o poder estabelecido do dia, foram usadas como armamentos, como armas para poder difundir. Então, os canais de mídia viram-se reféns, os canais de mídia tradicionais, como os CNNs, como os BBCs e outros que não devemos mencionar aqui,
perdão por ter mencionado em um canal público, estes canais de mídia tradicional viram-se coagidos. Por quê? Por causa da conquista da narrativa que tem o poder da mídia moderna, que seja as redes sociais, versus a mídia tradicional, sentiram-se que poderiam perder aquilo que é a sua audiência e foram forçados a tomar aquilo que era o quê? A tomar campos, a não fazer uma reportagem independente, mas a tomar em campos. Então, a narrativa que existe em muitos cantos, por exemplo, no Ocidente, é que se alguém vem a dizer por que não incentivamos, por exemplo, um direcionamento às negociações, a pessoa é conotada e é combatida, é conotada como pró-Putin, é conotada como anti-Ucrânia, é conotada como fascista. Então, essas vozes são silenciadas, por isso como eu vou chamar, de certa forma, eu haveria de chamar do terrorismo de narrativas. Que quem tem mais dinheiro, quem tem capacidade, vimos também o advento, só para terminar aqui, dos bots, que os bots são nas plataformas sociais, deve muito bem conhecer, que são os robôs que são lá programados, aparecem como milhares e milhares de pessoas, mas que são máquinas automáticas só para difundir respostas a favor de uma narrativa. Então, quem paga mais consegue fazer isto e consegue fazer aquilo que é manipular a opinião pública. Então, as mídias, os canais tradicionais de notícias e os jornalistas independentes viram-se reféns quando as narrativas foram criadas. E foram também retiradas as plataformas e as plataformas que têm usado para poder fazer chegar aquilo que é o seu ponto neutro, costumam ser plataformas muito limitadas e que não têm esta capacidade de audiência. Por isso, muitas vezes, os protestos que estão acontecendo na Europa, os protestos anti-guerra, que são muitos, temos o protesto de milhares e milhares de pessoas na República Checa, na Alemanha, na França, até há mais ou menos 3 dias, protestos grandes, não costumam ter uma plataforma principal para poderem ser divulgadas, porque a mídia tradicional ainda não sabe, está refém deste fenómeno todo que contei e ainda não encontrou um mecanismo para se libertar disto. Então, é isto que nós podemos ver com o que está a acontecer aqui nesta guerra. Muito bem, muito obrigado, José. Professor, eu quero trazer um pouco este assunto para nós, mais por perto de África. Já temos o Mali, o Senegal, são 2 estados que em algum momento tinham o apoio da MINUSMA e também em grande parte da França. No entanto, são 2 nações que hoje em dia estão a separar-se, estão a distanciar-se o máximo possível da França. E o que se vê em manifestações ou em algum movimento feito nessas nações é o pedido da ajuda russa. Como dava exemplo aqui o José, várias nações europeias, dando exemplo até dos membros do Tratado da NATO, assim podemos chamar, estão contra esta guerra. É certo colocar desta forma que estamos mesmo a caminho de uma nova ordem mundial em que a Rússia não é mais vista como vilã, como a mídia tem partilhado, mas se calhar como uma solução ao problema tradicional que inquieta muitos, mas poucos se pronunciam. Não, efetivamente, é o seguinte, veja só o que tem acontecido, o que está a acontecer com os países francófonos, aqueles países que foram colonizados pela França. Eles têm aquela componente de poder fazer uma transferência das suas riquezas em 10% para a França, a sua produção de 10% para a França, com a prerrogativa de que a França ela deve continuar a proteger aqueles países, para além de que eles devem algo de modernização que tiveram com a França. Isso é uma colonização, é o que está a acontecer. Então, paulatinamente, esses países estão a perceber a intenção da França, a intenção do Ocidente, que não traz valor acrescentado para os seus próprios países. Essa é a razão de paulatinamente estarem a mudar dos países de dependência para outro. Outra questão que podemos constatar é a postura de Putin. Me parece que Putin, de alguma forma, ele não tem alguma parte humana. Veja só que, em algum momento, a capacidade que ele está a mostrar hoje, afinal de contas, não era necessário que ele fizesse deslocar homens para a Ucrânia. Ele poderia, muito bem, fazer todos aqueles ataques sentado na Rússia. Enviar todos aqueles mísseis e todo o equipamento que ele tem e poder fazer aquela destruição. Mas, no entanto,
ele hoje está a proceder assim por uma questão de que o Ocidente, ele é que está a criar esse cenário. Porque anteriormente, quando ele declarou aquela questão da operação especial, ele enviou homens para poder atacar órgãos devidamente selecionados, através de pessoas que iriam para lá, porque a intenção dele não era efetivamente de poder aniquilar o povo ucraniano. Então, o que está a acontecer hoje? O Ocidente está a criar condições para que haja esse novo cenário que estamos a assistir hoje. Afinal de contas, Putin não tinha nenhuma... Ele tem o conhecimento de que o povo ucraniano é irmão da Rússia. Daí que em nenhum momento ele tinha a intenção de poder eliminar aquele povo. Mas agora, em face da nova estratégia que o Ocidente está criando, mandando várias armas, e assim mudou o cenário em que ele tem a capacidade, sim, de poder proceder ataques, destruições, sem que envie homens para a Ucrânia. Ele sentado na Rússia e proceder assim. Outro elemento que nós temos que perceber é aquilo que dizia de que quem vai resolver esse problema vai ser os povos desses países. Veja aquilo que está a acontecer na França, as manifestações que estão a acontecer na França, em que a população está a sentir cada vez mais o nível de vida apertado. Veja o que está a acontecer hoje com a recém-primeira-ministra na Inglaterra, que foi eleita. Já foi exigida a demissão. Veja o que... Primeiro-ministro sem poder. Sim, sim. Estamos numa situação em que o Ocidente já está a começar a ter problemas. E isso muito brevemente vai acontecer. Precisamente, agora, por exemplo, vamos ver a Ucrânia, com cerca de 30% ou mais das infraestruturas destruídas. Como é que aquele país vai poder viver? Qual vai ser a reação do povo ucraniano nos próximos momentos? O que restou da Ucrânia? Eu só queria acrescentar um pouco em duas linhas gerais aquilo que estava muito bem a tecer aqui o professor. O problema dos líderes europeus é que estão, de certa forma, agora completamente, e os Estados Unidos teve essa vitória hegemônica, completamente a reboque dos Estados Unidos. Ou seja, os líderes europeus dizem que têm os seus problemas aqui, mas não conseguem ter independência de pensamento, tanto a Liz Truss como Olaf Scholz, como Macron, para poder olhar para os Estados Unidos e dizer que não, isto tem de parar. Isto tem de mudar, nós não concordamos com isto e agora temos de olhar aquilo que o Donald Trump fazia. A América em primeiro lugar, nós temos de olhar para a Alemanha em primeiro lugar, nós temos de olhar para os nossos países em primeiro lugar. Eles estão olhando para aquilo que era a liderança do mundo livre, do mundo ocidental, na Casa Branca, mas daquela liderança da Casa Branca, eles só têm uma palavra. Enquanto eles dizem em inglês, as long as it takes, seja lá qual for o tempo, nós vamos financiar e pôr esta guerra. E só para ver duas palavras. Por causa da impopularidade de patrocinar a guerra, muitos dos países europeus agora já não estão há pelo menos há sensivelmente 3 meses, já não estão a mandar armamento, já não estão a mandar dinheiro para a Ucrânia. Agora ficou praticamente os Estados Unidos em frente desta empreitada a enviar os países europeus a ficarem com a fatura da logística. Mas a população europeia que vai se levantar para começar. Já começamos a ver líderes a caírem e isto vai fazer os líderes ou mudarem-se de países que tinham domínio de esquerda para a direita e vice-versa. E que estes novos líderes vão entender aquilo que é a necessidade do povo e vão entender que de Washington não vem, portanto, porque os Estados Unidos está neste namoro, neste fascínio de uma guerra hegemônica tal com a Rússia e com a China, que subjuga os interesses do cidadão europeu ao segundo plano. Então, vai ser este povo, conjuntamente com o povo americano, até agora nas eleições intercalares agora, que vão começar a dar uma reviravolta naquilo que é a questão desta guerra. Aliás, só para poder acrescentar alguma coisa, veja só, nos primeiros dias da invasão, Macron e Olaf Scholz, eles estavam a alimentar a ideia de uma negociação com Putin. Macron, lembro-me de outra vez, quando dizia de olha, nós não podemos envergonhar Putin. Vamos criar condições de poder negociar. Isso era uma pequena vitória. Mas, no entanto, o Biden, ele apareceu de que não, nós não podemos negociar com aquele ali. Desde o princípio, Macron foi nessa ótica da negociação.
Mas porque esses países dependem muito em termos da defesa dos Estados Unidos, acabaram, portanto, vergando na posição de Biden. E é isso que está a passar neste momento. Muito bem. Bom, sabemos nós que este assunto não será fácil de concluir, mas há um outro ponto que gostava de apresentar, já tendo aqui no pacote os Estados Unidos. Temos a questão dos Estados Unidos e o petróleo. Os Estados Unidos vai criando, aliás, o presidente norte-americano vai criando mais desavenças com mais países, até internamente, por conta das questões de petróleo. E sem muitos desenvolvimentos, sem muito sustentar. Eu vou olhar para você, José. Estados Unidos, petróleo, dinheiro, sanções. Olha, são duas coisas geopolíticas importantes que estão aqui em causa. Primeiro é a geopolítica do dólar. O dólar que é a moeda reserva do mundo, que muita gente, muitos países do mundo acreditam que muitas das vezes têm, através do Banco Mundial e das instituições do Bretton Woods, levado sanções que não importam a sua economia. Ou seja, do nada os Estados Unidos podem congelar o seu acesso a reservas de dólares e fazer disso uma arma. E viu-se agora, portanto, o presidente Joe Biden encontra-se numa saia justa por causa da sua falta de popularidade em termos da situação interna. O presidente Joe Biden priorizou o projeto Ucrânia, mas marginalizou o projeto Estados Unidos como seu povo. E por conta disso, agora vai passar para as eleições intercalares, onde historicamente é o presidente com as piores intenções de voto naquilo que são as pesquisas que se fazem da intenção de voto dentro dos Estados Unidos. Então, ele tentou socorrer-se da Arábia Saudita, porque os Estados Unidos tentaram fazer uma baixa do preço do combustível artificial. E como é que esta baixa artificial foi feita? Os Estados Unidos têm uma reserva de combustível que lhe permite ter combustível para pelo menos 2 anos. E esta reserva agora foi completamente vazada para o mercado, como tentativa de fazer descer os preços. Mas a reserva agora dos Estados Unidos, como foi vazada e precisavam de inundar o mercado de petróleo, está a somente 40%. E vai levar até 2026 ou 2027 para poderem reconstruir a reserva. Nisto, o Biden, que havia cometido um erro na altura da campanha eleitoral, um erro inconsequente, talvez porque por negligência não sabia qual é o peso da Arábia Saudita, que fornece cerca com os Emirados Árabes Unidos, fornece cerca de 50% da produção de petróleo mundial, a Rússia fornece 25 a 30%, os outros 25% é que ficam com os outros produtores do mundo. O Biden jurou durante a campanha que ia destruir o MBS, né, o príncipe da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, que agora é o governante de facto da Arábia Saudita, e alienou o Mohammed bin Salman. E neste momento os Estados Unidos, por causa da crise, que está a sofrer pressão dos seus aliados, como a Europa, para se encontrarem fontes alternativas de energia, tentou pressionar a Arábia Saudita para que pudesse aumentar o preço do petróleo, para mudar aquilo que são as regras de economia, procura e demanda. Então, com muito petróleo no mercado, o preço do petróleo baixava. Mas os Estados Unidos, ao mesmo tempo, cometeram um grande erro, que foi o erro de quererem colocar o teto sobre o petróleo. Colocando o teto sobre o petróleo, quer dizer, os compradores agora é que vão determinar qual é o custo do seu recurso. Coloca países como Moçambique, coloca países de todo o mundo, países grandes produtores de energia, em perigo. Porque, quer dizer, que já não vão obedecer as regras do mercado, mas vão obedecer as regras do comprador. E o comprador pode chegar um dia a dizer que o barril de petróleo, que não importa qual é o teu custo de produção, mas o barril de petróleo que estava a $100, eu só compro a $25. E tu vais ter de vender, não sei, vais fazer esse tipo de excursão, vais ter de vender. E isso não agradou a Arábia Saudita e nem aos países da OPEC+, onde está a Rússia. E por quê? Porque no futuro essas medidas podem ser usadas. É só ver, antes de terminar e passar aqui para o professor, que uma das medidas que está a fazer com que muitos aliados do sul global, né, dos países da periferia, tenham medo daquilo que os Estados Unidos fez, visto também na questão do Farid Zakaria, que é um grande analista da CNN de geopolítica, onde diz que o Biden tem de vir ao mundo explicar
aquelas sanções draconianas que foram impostas com a Rússia. Porque os países agora no mundo estão a dizer, pequena desavença que eu tiver com os Estados Unidos, então aquele tipo de mecanismo, como sanções daquele tipo, cortarem-me do sistema bancário, vão ser usadas contra mim. Então, estes países agora estão a fazer agora um pequeno complô, ainda que por baixo da mesa, para dizer que estas medidas do governo Biden, que podem ter consequências muito drásticas na geopolítica mundial e para as suas economias no futuro, não devem passar. E estão a fazer tudo isto com uma pequena campanha, ainda que por baixo da mesa de saúde. É por isso que nós vimos o Biden a ameaçar a Arábia Saudita de que haveria ter consequências muito drásticas por ter se entregado ao lado de não ter concordado e ao lado da Rússia. Muito bem. Bom, professor, agora é contigo e todo este assunto, ou tudo que vai acontecendo agora, esta ameaça, este comportamento dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita, acontece numa época em que a mesma Arábia Saudita tem sons ou pediu mesmo para fazer parte dos BRICS. Não estaria a Arábia Saudita a buscar mostrar que, olha, também sei me defender e posso buscar aliados? Não, olha, estão a nascer outros blocos. É a razão pela qual o maior perigo a aproximar. Estados Unidos está cada dia a poder criar novos inimigos. Vamos ver, para além da Arábia Saudita, que está numa situação dessas, agora a passo largo já entrar nos BRICS, os Estados Unidos, e assim como os seus aliados ocidentais, estão a planificar sanções contra Irão, porque suspeita-se de que o Irão está fornecendo armas, portanto, drones à Rússia. Estão a criar aquele cenário na Ucrânia. Assim sendo, estão a tentar aprovar medidas de sanções contra o Irão. A partir da altura em que se aplica sanções a Irão, novamente Irão vai obviamente, fortificar a relação com a Rússia. Então, estamos a ter aqui um bloco que vai poder confrontar-se com a OTAN. Então, acho que nunca nós estivemos próximos a uma guerra mundial que hoje, de repente, nós vamos poder entrar numa situação dessas e que temos que nos preparar para ver como é que nós vamos lidar com isso. Isso Jackson, só para dar aqui uma pequena explanação. Nós sabemos que nos meados da guerra, quando começou a crise, os Estados Unidos tentaram correr para a Venezuela que tinha sido muito marginalizada, para pedir a produção de petróleo. Nós sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas do mundo. E foram pedir também ao Irão para que pudesse produzir petróleo. Mas esses países são países que vêm de um histórico muito grande de desconfiança e de má relação com os Estados Unidos, que se negaram a fazer esta produção. Mas também o Joe Biden cometeu o erro de ter alienado, no princípio, a Arábia Saudita. E foi um erro geoestratégico muito grande, porque não percebeu qual é o peso da Arábia Saudita naquilo que é a geopolítica e a economia mundial, mesmo na geopolítica do dólar. Porque se a Arábia Saudita agora muda e começa a transicionar, como começou a transicionar com a China e com a Rússia em ienes e em rublos, o poder hegemônico do dólar completamente começa a entrar em perigo. Por quê? Porque essas são grandes partes das transações que acontecem no mundo. Então, por conta disso, é que nós vamos vendo essas tendências de se tecer estas ameaças. E para mim, acaba sendo uma luz no fundo do túnel, porque este tipo de coisas pode levar a que quem está no controle das coisas, ou quem está no volante em Washington, consiga sentar e refletir e dizer que esta guerra completa não nos beneficia completamente e é melhor começarmos a tentar trazer aqui alguma solução negociada. Porque o petróleo existe, mas petróleo conveniente é o petróleo da Arábia Saudita, é o petróleo da Rússia, é o petróleo conveniente, que é barato e acessível, que tem infraestruturas. Outras coisas ainda precisam desenvolver muito. O LNG de Moçambique nunca vai ser barato como combustível da torneira da Rússia na Europa. Existe, mas aqui preço sai. Muito bem. Vamos nos esperar um bocadinho e vamos às outras áreas. Desta vez vamos escolher para a Ásia e vamos falar sim das Coreias
animosidade entre as duas Coreias. Esta semana tivemos uma resposta da Coreia do Norte lançando alguns projetos de artilharia próximo às fronteiras com a Coreia do Sul. Isso depois de há semanas, se não estou a erro, semana passada, a Coreia do Sul ter se aliado aos Estados Unidos também para fazer testes do género. Em suma, estes novos testes feitos pela Coreia do Norte surgem como um alerta e como uma ameaça direta ao vizinho, falamos sim do Sul. E recordar também que no próprio Sul, durante esta mesma semana, quando isso aconteceu, houve manifestações contra esta colaboração da Coreia com os Estados Unidos. Professor, temos aqui uma outra encruzilhada que temos a mão dos Estados Unidos e, mais uma vez, a população a querer não os Estados Unidos. Donald Trump, de outra vez, ele afirmou o seguinte: olha, o que vale você entrar em confrontação com alguém que sabe que não tem nada a perder? Então, ele considerava isso, o presidente da Coreia do Norte, como um indivíduo que, provocado, ele pura simplesmente vai poder estragar os Estados Unidos da América. E assim, ele acabou criando aquele cenário da sua deslocação à Coreia do Norte como forma de poder amainar a situação da Coreia do Norte. O que os Estados Unidos está a fazer é cada vez mais ainda puxar inimigo do seu lado. Aquele sujeito da Coreia do Norte, ele não tem armas que pode efetivamente criar um cenário desolador aos Estados Unidos da América. E assim sendo, não convém neste momento que os Estados Unidos estejam ainda a poder atiçar o fogo para além daquele que está a ocorrer neste momento na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. O que vai acontecer é que a Coreia do Norte, aliás, já está também a alimentar a guerra da Ucrânia. Então, o que se pretende aqui? Aqui não se sabe exatamente o que está na cabeça de Biden com relação a este cenário que está a poder. Obviamente que a Coreia do Norte, tudo quanto está a fazer ali, é demonstração de força para poder fazer com que o vizinho ele não pense em nenhum momento poder pôr os pés ali na Coreia do Norte. Essa é a razão que ele sempre faz aqueles exercícios, porque ele sabe que está muito próximo de um inimigo que a qualquer momento pode, de certa forma, entrar ali e fazer estrago. O mesmo que está acontecendo hoje com a Rússia, que está a tentar agir proativamente por forma que os Estados Unidos não inundem armas na Ucrânia e que depois não haverá como poder afastar aquela situação. É a situação que está a acontecer também em Taiwan. Hoje, a China não pode, de um momento para outro, entrar em Taiwan, porque deixou durante muito tempo os Estados Unidos a poder fornecer armas, a poder criar todas aquelas condições de segurança junto de Taiwan, e que já para a China poder invadir ou entrar ali não vai ser tão fácil assim. Mas o silêncio do líder chinês não quer dizer que ele assume aquela situação. O que está a acontecer é que provavelmente ele também está a se preparar, como aconteceu com a Rússia. O Putin, quando entrou no poder, ele em algum momento aproximou-se ao Ocidente. A economia russa estava, de certa maneira, muito embaixo. E ele começou a desenvolver-se só em 2014, quando ele mostrou a sua verdadeira face, ao invadir e anexar a Crimeia. Então, não vai nos admirar, dentro de algum momento, em que a China vai poder também declarar guerra com Taiwan para poder recuperar Taiwan no seu corpo, deixar de ser aquilo que está acontecendo hoje em Taiwan. Ok, muito obrigado. Bom, o tempo nunca é nosso amigo, mas tem um país lusófono que está a preparar-se para as eleições. Falamos do Brasil, então vamos olhar para o Brasil agora, se ainda for possível, vamos mexer com os temas, mas o Brasil está agora vivendo um período muito tenso, onde não são apenas campanhas que estamos a ter, mas estamos a ter discursos de ódios entre membros simpatizantes de ambos presidentes, seja de Bolsonaro e de Lula. Estamos a ter nas redes sociais pessoas se ameaçando até de morte por conta de um e do outro. E a pergunta que surge é:
o que se espera destas eleições, o que se espera caso o Lula vire presidente e o que se pode esperar também se o Bolsonaro continue na presidência. Eu vou contigo, José. Olha, uma das coisas que tem acontecido no mundo ultimamente, nós estamos a sair daquele período em que houve um historiador, acho que foi o Noam Chomsky, que disse que era o fim daquilo que era, quando a União Soviética caiu, era o fim chamou do fim da história, né? Porque estávamos numa grande paz e no mundo não haviam blocos, todos os políticos, os que ganhavam nunca eram de extrema direita, nem eram de extrema esquerda, sempre eram os centristas, ou seja, aqueles que conseguiam criar algo comum para poderem administrar. Nós tínhamos as coligações e por aí em diante. O mundo agora está começando isto agora com o advento da subida do Trump, os Le Pen na Europa e por aí em diante. O mundo começou a movimentar-se agora cada vez mais para polos. Dentro de uma nação, há muitas nações que ameaçam dividir-se por causa de polos. Esta situação nós estamos a ver também a acontecer no Brasil, em que temos o lado, o PT, que representa o melhor que acontece de esquerda, e temos também o partido do Bolsonaro, que representa aquilo que é o melhor que acontece de direita. E não conseguimos ter forças, não conseguimos ter forças políticas e dentro das forças políticas ter forças sociais que tragam aquilo que é o comum, que somos brasileiros, somos uma nação, somos unidos, vamos trabalhar juntos para aquilo que importa na nação. E nós podemos encontrar aquilo que chamam de um chão comum entre ambas as partes. Podemos encontrar aquilo que chama-se um projeto comum, que é o projeto de nação. Não, cada um agora encontra-se com um projeto da sua ideologia para a sua nação. Ou seja, a sua nação tem que ser vista segundo a sua ideologia. E para isso, eu preciso de suplantar o outro. Não preciso de derrotar o outro eleitoralmente ou convencê-lo, mas preciso, taxativamente, de suplantar o outro. Então, isto é uma coisa que vem acontecendo um pouco por todo o mundo. Começou a acontecer quando nós começamos com os movimentos extremos islâmicos e nesta altura, onde não havia 8 nem 80, ou tu estás comigo ou tu não estás comigo, e começou agora também a começar com o populismo a retornar para o Ocidente. Donald Trump é um dos exemplos deste populismo. O presidente brasileiro agora, o Bolsonaro, também é um dos exemplos claros deste populismo que tem vindo a dominar aquilo que são as nações. E é importante que os centristas agora, os centristas que existem em cada ala, existe centro-direita, existe centro-esquerda, que estes centristas consigam apanhar um espaço de diálogo para poder passar as suas ideias e poder fazer com que as massas se aglutinem assim. Pois só com isso poderá se resolver. Enquanto isso não for resolver, nós vamos ter países em que temos situações como as que vimos nos Estados Unidos, depois das eleições de 6 de dezembro, em que foi-se assaltar o Capitólio, em que vamos ter, começamos a ver mais em países onde nunca era pensar isso, violências pós-eleitoral. Por quê? Porque nós já não aceitamos que o outro que posso concordar em discordar. Como a gente sempre diz, que o outro pode passar o seu ponto, eu posso não concordar com o seu ponto, mas vou respeitar o seu direito de estar errado. Isso já não acontece. Nós achamos que nós estamos certos e que só nós estamos certos, e como estamos certos, o outro está completamente errado e não deve ser tratado como adversário, mas como inimigo. Então, esta é uma tendência que o mundo está a ir e que o Brasil não foge. E que também isso foi exacerbado pela forma como o presidente Lula foi retirado do poder. Praticamente foi um golpe de Estado conduzido pelo judicial e que deixou muitas contas por acertar. E isto faz com que muita gente da ala do presidente Bolsonaro sinta-se ameaçada quanto às represálias e repercussões que pode vir a sofrer. E são essas elites que começam a agitar as massas para poder garantir a sua própria segurança e as suas próprias agendas. Muito obrigado, professor. Não, olha, é assim, com relação aos dois candidatos, Bolsonaro e o Lula, eu acho que o Lula já fez muita coisa boa durante essa campanha, perdendo, ganhando, mas ele já contribuiu bastante para o Brasil. Eu acredito que a campanha de Lula, ela educou de alguma forma Bolsonaro. Acredito eu que também Bolsonaro, se for ele a ganhar as eleições, provavelmente as medidas liberais jamais ele irá poder implementá-las. Se vai implementar,
vai ser com muita subtileza, em face dos discursos de Lula durante a campanha. O Lula podemos considerar um grande herói para o Brasil. Em termos da tendência de votos para o próximo, o segundo turno, acho que a religião vai desempenhar um papel muito importante na questão da tendência de voto para Bolsonaro. Bolsonaro, ele conseguiu ter muita influência com as confissões religiosas. Provavelmente essas aí é que podem constituir uma ameaça na questão do voto para Lula da Silva. Mas se houver uma melhor reflexão por parte das igrejas do Brasil e estar de acordo com os governos que lutam para a classe desfavorecida, que é neste caso aquilo que são as ideologias de Lula da Silva, então a igreja desempenharia um papel extremamente importante de poder colocar Lula no poder. Mas está ameaçada a possibilidade da eleição de Lula em face dessa maior tendência da aproximação forte de Bolsonaro a determinadas seitas religiosas. Esse cenário, quando nós estamos a falar de um cenário, de uma geopolítica internacional, devemos buscar também lições para nós cá. Isso que estamos a fazer é um processo de aprendizagem. Está a acontecer lá, mas que lições nós temos que buscar para o nosso próprio país? Talvez só para finalizar nisto, uma chamada de atenção aos nossos políticos, uma chamada de atenção ao cidadão em geral, à sociedade civil, em face dessa guerra que está a acontecer. O que é que nós estamos a aprender disso? Não é? Veja só que o grande problema que está aqui é o petróleo e a questão da produtividade. Nós cá no nosso país, nós temos que começar a pensar do autossustento. É verdade que vamos depender sempre, mas em algum momento temos que criar uma mínima reserva para a sustentabilidade da nossa sociedade, que é para evitar uma dependência total. Eu não estou de acordo o paralisar o país durante a noite. Por que razão é que se fecha o país das 18 às 7 horas? Exatamente. Mas quem que disse que só pode se trabalhar na luz do dia? Exatamente. Por que razão é que nós não trabalhamos 24 horas por dia? Muito bem dito. Uma população trabalha na metade do tempo e a outra trabalha na outra. Quem está a dormir de dia, trabalha à noite. Quem trabalha à noite, quem dorme de noite, trabalha o dia. É isso que temos que fazer. Não faz sentido que nós, depois das 18 horas, fechemos o país. E cerca de 90% da população vá dormir. Para o dia seguinte todos acordarmos, estarmos a nos empurrar na cidade. Por quê? Porque todos nós só achamos que podemos trabalhar na luz do dia. Mas há países em que vê a luz do dia de 6 em 6 meses. E não deixam de trabalhar. Nós temos energia aqui suficiente para podermos trabalhar 24 horas por dia. E isso havia de poder reduzir até o nível de desemprego. Porque maioritariamente estaríamos a trabalhar. Estaríamos subdivididos nesses grupos. Um grupo a trabalhar de dia, outro grupo a trabalhar à noite. Obviamente que estaríamos a multiplicar o número de vagas para podermos produzir. E é isso que nós precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado. O tempo já nos deixa e temos mesmo de despedir, mas antes das despedidas, eu vou dar a cada um dos senhores um tempo para falar aquilo que lhe marcou em 1 minuto e assim terminamos o programa. José, comece contigo. O que lhe marcou esta semana? Portanto, esta semana o que me marcou a nível internacional foi um livro que eu vi um resumo em áudio e recomendo que leiam, porque vi também comentários acerca do livro. É muito importante, é de um grande escritor e autor norte-americano, também vencedor do Prêmio Nobel, que apresenta uma alternativa global ao domínio e hegemonia dos Estados Unidos. É o Noam Chomsky, fez este livro com Prashad, um grande também pensador político indiano, que o título do livro é A Retirada, Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão, Estados Unidos, fala das intervenções
norte-americanas e aquilo que é como que os Estados Unidos veem o mundo e o diminuir do seu poderio no mundo. Aconselharia mesmo os telespectadores que lessem isso e boa semana. Muito obrigado, José. Vosso uma outra semana também. Professor, o que ele marcou esta semana em 1 minuto? A inquietação dos juízes com relação à tabela salarial única preocupa bastante, porque os juízes não estão satisfeitos com a tabela salarial única dito TUM. Então, o que justiça nós estamos à espera nos próximos momentos, considerando a inquietação que eles apresentaram e que o Parlamento chumbou a tal inquietação no obstáculos. Para o efeito, eu acho que tem que haver alguma aproximação junto dos juízes para poder perceber exatamente ambas as partes e chegar a um consenso com relação à inquietação que esses juízes estão a apresentar. Porque senão teremos uma situação bastante catastrófica com relação à justiça no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Por hoje é tudo. Está tudo pautado. Para a semana voltamos com mais debate internacional. Foi uma honra trabalhar para ti. Até sábado e comporte-se.